Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gera Sorte. Galera, ótimo sábado para todos. Então vamos fazer a análise do concurso 2905 que aconteceu no dia 15 de 9 de 2023. Então tá aqui as 15 dezenas sorteadas, tivemos 2 ganhadores, pagou muito bem para 14 pontos. Beleza? Então, todas essas informações você encontra no Gera Sorte, clicando aqui em sorteios. Você tem aqui o sorteio das principais loterias. Legal? Vamos lá então, vamos analisar o que aconteceu neste concurso 2905, tá? Iniciando por dezenas pilares, que são as dezenas 01, 02, 24 e 25. Vieram 3 das 4 dezenas. Parece que se repetiu, tá repetindo essa 01, 02 e 24, né? A 25, que era para ter retornado, né? Era um retorno após a falha, ela não retornou, infelizmente, tá? Uma coisa que me chamou a atenção foi esses 12 números na moldura, tá? Ela já estava com um atraso significativo, a gente vai olhar para que a gente chegar, então, na estatística individual. Então, para a região dos primos veio 5 dezenas, 5 na cruz, 6 ímpares, 12 na moldura, 4 de Fibonacci, 6 na progressão, 10 repetidas do concurso anterior, padrão de linhas 43332, padrão de colunas 44322. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Você só precisa escolher então de 5 a 8 dezenas desse primeiro conjunto, de 3 a 4 desse segundo e de 3 a 6 desse terceiro. Bate um print dessa tela aqui, porque isso daqui é um compilado de várias informações aí que você pagaria em algum site de membros aí para ter essas informações, ou precisaria de uma planilha atualizada, automatizada, tá? Então aqui no GeraSorte você pega isso daqui gratuitamente, acessando, né, assistindo os vídeos de dicas aí que eu faço, né, diariamente, né? Claro, quando posso, né? Às vezes eu não consigo, tá? Mas a gente não fica muito tempo sem gravar. Legal? Bom, eu convido também você a fazer parte do Gera Sorte, né? Clicando aqui, procurando lá Gera Sorte Online, fazendo o cadastro. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, então, para fortalecer o canal. Beleza? Aqui eu organizei 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19, também pelas melhores aqui pelas verdes, as intermediárias pelas azuis e as vermelhas aqui indicando as piores dezenas nos 10 últimos concursos. É importante que você substitua algumas dezenas, ou acrescente mais, ou desdobre do jeito que está. Fique à vontade para utilizar o que você quiser. Bom, hoje eu não montei aqui nenhum jogo, tá? Porque eu mostrei para vocês que existe uma ferramenta lá dentro do GeraSorte que se chama rastreador de tendências, que você pode colocar tanto dentro do padrão, também como fora do padrão, tá? Então você define o jogo que você quer que o rastreador te entregue, tá? Então assiste o vídeo anterior que você vai ver eu mostrando essa ferramenta. E no padrão visual, comportamento individual das dezenas, a primeira coisa que a gente analisa é se houve máscara. Não houve. Máscara é a repetição exata das dezenas na linha em relação ao concurso anterior. A gente pode ver um exemplo aqui entre os concursos 2902 e 2903, né? Repetiu as mesmas dezenas com as mesmas falhas. Isso a gente chama de máscara. É para você usar? Não. Isso daqui é para você utilizar como critério de eliminação das apostas, ou seja, não fazer isso. Bom, uma coisa que eu já estava esquecendo de falar, que é a falha da 0102. Olha, já está madurinho para acontecer aí um início 3, início 4, início 5, porque olha a última vez que aconteceu aqui o início 3. O início 3 está até mais para baixo aqui, ó. Ó, faz tempo já que não vem o início 3, hein? Aqui, ó. Concurso 2864, então já faz bastante tempo. Depois desse início 3, aí tivemos um início 5, que não é uma coisa natural, mas a gente tem uma estatística lá no GeraSorte também mostrando para vocês quantas vezes iniciou com a dezena 1, quantas vezes iniciou com a dezena 2, quantas vezes iniciou com a dezena 3, quantas vezes finalizou com 23, com 21, com 22, tá? Então a gente tem todas essas estatísticas lá no GeraSorte. Aqui, ó, o outro foi no concurso 2892, que iniciou com a 4. E depois disso, não tivemos mais a falha
da 01 e 02 juntas, tá? Então fica aí a dica para você começar a montar jogos com início 3. Aqui, analisando a linha 3, né, tivemos por 2 concursos consecutivos apenas 2 dezenas nessa linha, coisa que não é normal, porque é uma linha que concentra muitas dezenas, então também tá madurinho aqui para ver 4 ou 5 dezenas, tá? Hoje vieram 3 dezenas, e é o que o padrão nos indica, tá? É o que mais acontece. A gente tinha como presa as dezenas 04, 05, 10 e 21. A 04 continua presa, a 5 falhou, a 10 está pegando o mesmo caminho da 17, da 20, né? Naqueles tempos aí que ficou presa por muito tempo. Então, quando a dezena está muito presa assim, a gente continua apostando nela. E a gente tinha também a 21, que era dezena presa, hoje não é mais. Então, atualizando tudo, né? E tínhamos o retorno após a falha para 25 apenas, e ela não retornou, tá? Então, perdemos o retorno após a falha, mas hoje a gente tem 2 dezenas aí para aplicar para retorno após a falha. Primeiro a gente vai falar então de dezenas presas. Hoje, dezena 02 alcançou 4 concursos, então significa que ela é dezena presa. Tá? Dezena 4 continua presa, dezena 10 continua presa, e dezena 24 também alcançou 4 concursos, hoje é considerada presa. Tá? Para o retorno após a falha, a gente vai aplicar para a dezena 05 e para a dezena 21. Ciclo das dezenas. Então, né, se você acompanha meus vídeos, já viu eu falando que, né, matematicamente é possível o fechamento de ciclo com 2 concursos. Estatisticamente isso nunca aconteceu e não foi dessa vez de novo, tá? Então, não rasgue dinheiro com um critério tão absurdo como esse. Seria mais ou menos apostar de 0,1 a 15. Seria o mesmo grau de dificuldade. Ah, Ricardo, mas segundo as probabilidades, toda combinação tem chance de sair. Claro que tem, tá? Só que alguns critérios saem, né, com mais facilidade do que outros, tá? Simples assim. Bom, das 10 dezenas que a gente tinha para fechar o ciclo, vieram 5 dezenas, então está dentro do padrão, dentro do limite, dentro do esperado, tá? Então hoje a gente tem aí as dezenas 7, 12, 15, 19 e 25 para fechar esse ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas significa que o ponto de equilíbrio é que venha 3 dezenas, ou seja, que fale, né, de 1 a 2 dezenas aí, tá? Vai ser um bom jogo se você colocar aí 3 ou 4 dessas 5 dezenas aqui. E aqui está indicando que o fechamento de ciclo com 4 concursos está em tendência, já está com um atraso de 13 ciclos, sendo que a cada 3 ciclos, em média, né, se fecha as 25 dezenas, tá? Então, eu estou acreditando que não vai sair todas essas 5 dezenas, por isso que eu estou falando para você que o mais interessante é falhar de 1 até 3 dezenas, no caso, tá? Se falhar, significa que não fechou também o ciclo com 3 concursos. Então, no próximo concurso, a gente vai ter mais um aqui e ainda vai ter dezena aqui. E aí sim, eu acredito que vai fechar com 4 concursos esse ciclo atual, que é o ciclo de número 618, ciclo aberto, número 618. Lembrando que a gente já tem 617 ciclos fechados aqui na base de dados do GeraSorte. Estatísticas individuais, então números primos, tendências para ver 6 e 8 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 2, 6, 7, 8 e 9 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 5, 7, 8 e 12 dezenas. Olha só, 7 e 8 também, olha, principalmente 7 dezenas ímpares com 8 pares. Tá com muito atraso. Olha só, tá mais de 4 vezes atrasado do que o normal. Esse atraso ele já superou a média e já está quase encostando no maior atraso. Então, é uma boa opção aí para montar alguns jogos. Números na moldura, então a bolinha vermelha veio para ela porque isso daqui acontece muito pouco, tá? Essa daqui foi 147 vezes, né, contando com o sorteio de ontem, tá? Então só aconteceu 147 vezes. 5% de todos os concursos, né, acontece esse tipo de critério. Vamos dar uma olhadinha aqui no voltar um concurso, voltar no tempo, para a gente saber como que estava. Então, 2.904, vou clicar aqui em gerar, para ele montar de novo a estatística para mim, para a gente saber como que estava. Olha só, eu acho que eu devo ter comentado alguma coisa sobre moldura
no vídeo passado, né? Se alguém lembrar aqui, coloca nos comentários. Mas eu falei que estava bem atrasado isso daqui, né? Tá 3 vezes mais estava 3 vezes mais atrasado do que o normal. Eu acho que eu comentei sim, porque eu fiz ainda a comparação com o maior atraso, tá? Então, era uma tendência. Então, para quem aposta nas tendências, para quem, né, acredita nisso, né, pontuou bem, porque a moldura é composta apenas de 16 números, né? Então, são 12 números que vieram dos 16. Então, possivelmente, tenha tido aí um bom resultado aí para quem utilizou esse tipo de critério. Então, hoje a gente está então com esse cenário aqui, ó, 12 dezenas que caiu na moldura, sendo 8 presas, e agora a gente tem uma tendência aqui muito boa, por sinal, para ver 9 números na moldura, tá? Que é também dentro do padrão. O padrão é que vem entre 8 e 11 números, tá? Por isso que a bolinha ficou vermelha, porque veio 12, veio um pouquinho a mais do que o normal. E se você olhar o atraso 9 em relação à média, isso daqui está 3 vezes mais atrasado do que o normal. Mas não podemos também de considerar que o maior atraso ficou 16 concursos. Números de Fibonacci veio 4 dezenas, então hoje a gente tem aí uma tendência para ver 3 dezenas, tá? Se você jogar dentro do padrão, vai estar fazendo uma boa escolha. Progressão aritmética, tendências para ver 5 e 9. Olha, isso daqui também é uma coisa que possivelmente muita gente está buscando, mas só aconteceu 7 vezes em toda a história da Loto Fácil. Só que aqui, olha, tem um dado interessante. O atraso, ele já superou a média e já superou também o maior atraso há muito tempo. Então, isso daqui, todo dia que não acontece esse critério de vir os 9 números cor-de-rosa aqui, significa que ele vai aumentar o atraso e vai aumentar também o maior atraso, tá? Para quem for fazer isso daqui, eu sempre recomendo utilizar um fechamento com 9 dezenas fixas, porque aí você coloca todas as dezenas cor-de-rosa aqui e o restante aí você escolhe um bom fechamento. Ciclos individuais, ciclo dos primos, faltando as dezenas 7 e 19 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, faltando as dezenas 12 e 15. Ó, duas boas opções aqui para você escolher um fechamento com 2 dezenas fixas. Ciclo dos ímpares, 7, 15 e 19. Ciclo da moldura, dezena 15 para fechar. Ciclo de Fibonacci fechou. Ciclo da progressão, faltando as dezenas 7 e 19 para fechar esse ciclo. Gente, é isso que eu tinha por hoje, então espero que vocês tenham gostado. Aproveite, não tente colocar tudo o que eu falei aqui, tá? Tente separar as informações. O que mais fizer sentido para você, você aplica. E eu queria ter falado isso daqui logo no começo do vídeo, se você ficou até agora. Né, algumas pessoas estão reclamando, né, de que está com problema a plataforma Gera Sorte. Não está. Eu estou sempre falando isso daí no privado das pessoas ou por e-mail. Eu estou orientando. Isso daí é um problema que muitos sites estão enfrentando. Não é um problema do site, tá? É um problema do navegador. O navegador ele prende as informações que a gente chama de cache. Ele tenta bater uma fotografia para poder aproveitar aquelas informações e fazer o carregamento mais rápido, tá? Simplesmente eu não tenho controle sobre isso daí. O que você deve fazer é limpar os dados de navegação, tá? Limpar cookies ou tentar um outro navegador. Ou simplesmente dar um Ctrl F5 pelo menos umas 3 vezes. Vai tentando porque eu enfrento isso daí todos os dias no site da Caixa. O site da Caixa, ele prende o cache, tá? E a gente tem que ficar dando Ctrl F5, né? Às vezes perde a sessão, ele fala que ele dá sessão expirada e não tá com a sessão expirada. Então, para as pessoas que estão enfrentando esse problema aí, não é um problema no Gera Sorte, é um problema no navegador, tá? Simplesmente troque de navegador, coloque aí o Gera Sorte no Firefox, no Edge, no Brave, no Opera. Existem muitos navegadores que você pode acessar. Se não funcionou pelo Chrome, tenta outro, tá bom? E eu vou ficando então por aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Um ótimo final de semana e a gente se vê aí na semana que vem, se Deus quiser.